Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma série das entrevistas Galucas. Eu estou tendo o prazer de receber aqui um juiz de direito aqui da comarca, Dr. Geraldo Dutra. Eu tenho por hábito, sempre que posso, convidar membros do Judiciário, até do Ministério Público, porque são pessoas que, de uma forma ou de outra, representam o Estado brasileiro. E é sempre ouvir o que o Estado tem a falar para nós, através desses ilustres pessoas. A quem eu agradeço por ter vindo, doutor Geraldo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Doutor, vamos começando sabendo do senhor. O senhor já está aqui há 9 anos na comarca, assumiu a primeira vara civil, não é isso? Sim. Chegou e ficou ali. Sim, cheguei e fiquei lá. Eu cheguei no ano de 2005, em março, quer dizer, vai fazer 9 anos agora. Já para a primeira vara civil. O senhor veio substituir o doutor Estevão de Camargo, que foi para o Tribunal de Justiça. Eu já havia saído já há uns 7 meses da primeira vara civil. Sim, o senhor assumiu. A primeira vara civil em março de 2005. Muito bem. Logo que o senhor chegou, eu tenho o hábito de andar muito no fórum, porque eu gosto de notícias. E lá no fórum é um manancial de notícias. Ontem mesmo eu estive lá e peguei uma sentença lá de um político da cidade, publiquei. Essa é a informação, e lá tem muita informação. Logo que o senhor chegou, em 2005, 2006, eu me lembro que eu fui visitá-lo um dia, e o senhor estava lá cercado de pastas, de processos, mas eu só vi a cabecinha do senhor. Eu achei curioso, e na época, o senhor, conversando com o senhor me falou, são milhares de processos, estava tudo lá. E, recentemente, quando eu fui convidá-lo para vir aqui, eu notei que aquelas pastas desapareceram, não tem mais nada, limpou, só estava de corpo inteiro. Eu acredito que isso deveu-se à migração do sistema de papel para o digital. É isso, doutor? É um dos fatores, né? A partir de agosto de 2012, os processos novos que entraram na Justiça, nas varas cíveis de Foz do Iguaçu, eles passaram a tramitar no programa virtual, né? Do Tribunal de Justiça, que chama ProJude. Então, esses processos, em vez de serem físicos, como a gente chama, passam a tramitar no meio virtual. Digital. Então, não tem mais aquela impressão, né, de processos empilhados, etc. Embora eles estejam todos dentro de um sistema de computador, né? Mesmo então, os novos, doutor? Todos os novos estão lá dentro. Os antigos, o acervo de papel continua. Tá, e os novos? Os novos estão todos dentro desse sistema. Tá, no sistema digital, propriamente dito. Digital, o papel sumiu. Esse eu acho que é até um grande avanço, porque todo mundo sabe que a indústria do papel ela é poluente, né? Quanto menos papel, menos plantação de eucalipto. Diz que o eucalipto chupa, inclusive existe uma teoria de que as grandes plantações de eucalipto ele chupa as mananciais de água, mas enfim. E é seguro esse sistema, doutor? O sistema é seguro, eles desenvolvem de forma que exista redundância, né, para segurança. Existem servidores em Curitiba que armazenam todo esse material que é alimentado no sistema dia a dia. É um sistema que é alimentado pelo Paraná inteiro, por todas as comarcas. Então é um sistema bem seguro. A gente ouve falar muito na figura dos hackers, né? Pessoas especializadas em invadir programas. A gente vê aí grandes conglomerados multinacionais de peso, às vezes são invadidas por hackers. Você já imaginou se um hacker invade o sistema digital, o sistema do judiciário paranaense, doutor? Essa possibilidade é prevista, né? Então existe esse sistema de redundância, como eu falei, de cópias de segurança que são feitas diariamente, ficam fora da rede, né? Então, acontecendo algum evento que faça perder todos aqueles dados que tem um backup, né, doutor? Chamado backup diário, né? Então não se perderia muita coisa. Agora, as vantagens eu acho que elas superam, né, esses riscos, porque antes havia também o risco de esses processos judiciais físicos, né, sumirem, como às vezes acontece. Sim. Desaparece. Podiam desaparecer com o processo, rasgar folhas do processo, subtrair ou falsificar. Então, o meio físico também apresentava certas circunstâncias que poderiam causar problema. O meio digital, embora possa ocorrer problemas, também parece ser um sistema seguro. A grande vantagem é a velocidade, que os processos tendem a ir mais rápido. Diminui
o tempo do processo. Né? Não temos aquele tempo de publicação, porque é tudo por via digital, o cadastro de advogados é via digital. Então, os atos processuais tendem a ser realizados mais de céleres. forma mais célere, e o resultado, que é a sentença do juiz, acaba vindo também de forma mais rápida. Doutor, um dos grandes reclamações da população, a gente ouve aqui e acolá, às vezes o tempo em demasia que o judiciário leva para julgar determinadas causas. Tem uns processos aí, às vezes leva mais de 2 décadas, 3 décadas. É comum, às vezes, ouvir dizer fulano que foi pleitear, bater a porta do judiciário, acabou morrendo e não viu o deslinde do seu caso. Isso tem remédio para isso, doutor? Acabou de falar aqui que o meio digital foi um certo avanço. É um avanço, sem dúvida, mas a gente tem que lembrar que a gente está lidando com seres humanos, né? Então, o juiz é uma pessoa também, igual a qualquer outra. Então, ele tem uma capacidade de trabalho que não é elástica à eternidade, né? Chega em algum ponto, ele chega no limite da capacidade de trabalho, e aquilo não tem mais o que fazer. Sim. O que tem que ser feito é dotar, então, a primeira instância, o tribunal já tem essa característica, né? De uma estrutura de auxílio, de apoio ao magistrado que possa dar conta dessa elevação dos processos. Porque é evidente, verdade, muitos processos demoram muito, mas a carga de trabalho é muito grande. Na minha vara tem quase, eu acho que antes da instalação das varas da Fazenda, tinha quase 9.000 processos. 9.000 para um juiz. Muito. Agora, a gente remeteu, né, para as varas da Fazenda, aqueles executivos fiscais e processos envolvendo os entes públicos, então diminuiu significativamente, sim, mas eu ainda tenho um acervo grande, de quase 5.000 processos, 4.000, 5.000 processos. Que aguardam julgamento. Estão tramitando. Às vezes já foram julgados, sim, mas está na fase de cumprimento de sentença, execução. Então, 5.000, doutor? Até que não é muito, não é muito. Não, é bastante coisa. Mas já foi muito mais. Foi muito mais. Eu me lembro quando o senhor chegou tinha 12.000. É verdade, mas a partir de certo ponto, se tiver 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, aquela capacidade do juiz de trabalhar é a mesma. Sim, é a mesma, sem dúvida. Então, quando você tem muito processo, o juiz consegue trabalhar com X processos por dia, cálculo matemático. Se eu consigo trabalhar com 50 processos por dia, são 5 dias, você vai ver no ano, no mês, você vai ver 1.000 processos, ou 1.000 e poucos processos, enfim. Mas aquilo não dá. Né? Até porque a gente não considera só também o número, né? Tem que ter uma qualidade do serviço judiciário, o juiz tem que ler aquilo que as partes estão dizendo nas suas petições, analisar, ter um tempo de reflexão, para depois fazer um julgamento que ele acredita ser o mais acertado. Sem dúvida. Né? Isso não é um trabalho mecânico, né? Ele envolve diversos fatores. Então isso tem que ser levado em consideração. Então os juízes hoje tentam trabalhar de forma mais célere possível, guardando também essa preocupação com a qualidade dos seus julgamentos. Sem dúvida. Né? Porque a gente não pode esquecer que atrás do papel e hoje em dia desses bytes ali do computador, a vida das pessoas está sendo decidida de forma cotidiana. Né? Então, para o juiz não pode ser só mais um processo ou mais uma decisão. O juiz, quando dá aquela decisão, ele tem em mente que aquela decisão vai afetar de alguma forma positiva ou negativa a vida de alguém. Então, esse julgamento, esse peso dessa responsabilidade deve ser acompanhada com o máximo de força para que ele seja correto, né? Embora a gente saiba que é impossível estar certo sempre. Né? E para isso tem um recurso e o sistema recursal que garante a parte ela exercer essa possibilidade de recorrer. Muito bem colocado, muito bem colocado, doutor. Uma coisa que eu quero saber do senhor, o técnico está me dizendo que nós vamos interromper para o primeiro comercial. Estou recebendo aqui o juiz de direito, doutor Geraldo Dutra. Estamos ao vivo. Vamos para o comercial.
Apoio Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Então voltamos aqui hoje conversando com o juiz de direito, Dr. Geraldo Dutra, da primeira vara civil. Dr. Geraldo, o senhor colocou muito bem, o juiz tem uma grande responsabilidade porque ao julgar, e é isso mesmo que o senhor falou, é muito trabalho e às vezes são poucos servidores do judiciário para atender uma demanda muito grande. É assim. Existe uma teoria, às vezes volta à baila essa discussão no Brasil, de que os recursos que existem no sistema judiciário brasileiro, eles são muito longos. Por exemplo, uma primeira decisão de primeira instância exarada aqui em primeira instância, a pessoa pode recorrer a Curitiba, ao tribunal. Depois de Curitiba, ele pode bater as portas do STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e se for uma questão constitucional, ele pode recorrer à Suprema Corte, que é o Supremo. Então nós temos, além da primeira instância, mais 3 instâncias para ir até lá. Tem pessoas que advogam o seguinte, que o melhor seria acabar com as 2 últimas instâncias finais e ficar só com uma instância. O juiz de primeiro grau julga, a pessoa resignada com o resultado bate a porta do Tribunal de Justiça do seu estado e lá o tribunal se posicionaria e acabaria a demanda. O que o senhor acha dessa questão? Já pensou nisso, doutor? Já. O Poder Judiciário ele é uma função que é muito ligada com a soberania do país, né? Uhum. Então, não acredito que seria possível eliminar essa possibilidade de recurso a um órgão superior de caráter nacional. Uhum. Né? Se cada estado pudesse só ter o recurso até o tribunal, e dada essa característica do Poder Judiciário muito ligado à soberania, havia uma diferença muito grande né, das decisões de estado para estado, e isso aí acabaria causando, no limite, conflitos. Né? Conflitos porque envolve questões tributárias, questões de grande política, monta. Então não é só o acidente de trânsito, que também é muito importante, mas enfim. Então eu acho que seria inviável isso de eliminar essas instâncias superiores nacionais. O que é viável é criar filtros para que só determinados casos alcancem, né, o STJ e, por exceção da exceção, o STF. Ao longo dos anos têm sido colocados em prática alguns filtros, ideias novas. Súmulas vinculantes. Estão surgindo, a súmula vinculante faz parte dessa tendência. Que já foi julgado, né, doutor? Então, é algo que não dá para simplesmente eliminar do sistema. Mas pode criar filtros para diminuir essa possibilidade de
procrastinar a decisão final, né? Então a preocupação é com procrastinação, Certo. né? Quando as pessoas recorrem. Mas, por outro lado, essas instâncias são necessárias. Muito bem. Doutor, o senhor é vice atual, existe uma associação dos juízes do Paraná? Sim. Todos os estados têm as suas, acho que quase todos têm as suas associações. Sim. São associações poderosas, dado as pessoas que são associadas, são magistrados. E o senhor atualmente é o vice-presidente da AMAPAR, é isso? Isso. Vice-presidente. Vice-presidente. A presidência está com o doutor Frederico Mendes. Frederico Mendes Júnior, que já foi Juiz aqui. inclusive juiz aqui em Foz do Muito bom Iguaçu juiz. por vários anos. Isso. E eu exerço uma das vice-presidências da Associação dos Magistrados do Paraná. Tá. O senhor teve agora, fez uma viagem para o leste europeu, lá para um país lá, acho que, não me lembro agora, o senhor vai nos dizer, acho que Ucrânia. E o senhor foi representando essa associação ou alguma outra associação? A Associação dos Magistrados do Paraná... Quantos associados tem? Ela com cerca de 1.000. 1.000? É. Bastante. Que juízes da ativa, aposentados, né? Essa Associação dos Magistrados do Paraná, ela compõe, então, vinculada também à Associação dos Magistrados do Brasil. A AMB. E em 2012 eu fui convidado pela Associação dos Magistrados Brasileiros para compor delegação do Brasil no Congresso da União Internacional de Magistrados. Onde ocorreu? Que é da reunião anual, todo ano eles fazem uma reunião. E essa primeira reunião de 2012 que eu participei foi na Virgínia, nos Estados Unidos. Tá. Né? 2012. 2012. Lá tive a oportunidade de apresentar a candidatura de Foz do Iguaçu para a reunião. Sediar o evento. Sediar esse evento, o mesmo evento aqui em 2014. E foi escolhido? Ano. Foi escolhido, sim. Agora esse ano nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui do dia 8 ao dia 14 de novembro. Que beleza! De 8 a 14 de novembro? Isso. Vai acontecer então a reunião da... União Internacional dos Magistrados. Que beleza! São 90 países, cada país manda sua delegação, se reúnem para conversar. Temas de interesse da magistratura, que democracia. Beleza. O senhor está falando isso em primeira mão aqui no meu programa, doutor? O senhor é reservado, sistemático, não é? Esse tipo de notícia que não... mas é uma notícia alvissareira, porque nós necessitamos de eventos, né? Vivemos aqui. A economia de Foz está intimamente ligada aos eventos, né? Sim. E é mais um evento de porte que o senhor conseguiu trazer para cá. Parabéns. Com certeza. E no ano passado, essa reunião foi na Ucrânia, eu participei também. O senhor esteve lá? Pela MB. Foi confirmado então a candidatura de Foz do Iguaçu. Que bom. Para esse ano, e esse ano vamos fazer o evento aqui na cidade. Que ótimo. Vamos pôr o Tribunal de Justiça naturalmente apoiando e tudo mais. Sim, apoio o Tribunal de Justiça, da AMAPAR, né, e a MB também. Né? Que beleza, muito bom. Doutor, o senhor, o que vocês têm na AMAPAR, a Associação dos Magistrados Paranaenses, deve ter bandeiras que vocês têm naturalmente para melhorar a condição da classe. Cite por mim alguma dessas bandeiras, pleitos que vocês... Olha, a Associação dos Magistrados do Paraná, ela tem esse foco também de proteção das prerrogativas dos juízes perante o próprio tribunal ou órgãos externos, defesa dos interesses dos magistrados, recomposição salarial, uma série de reivindicações como toda a classe, e são vinculados também pela Associação dos Magistrados. Através da associação. O senhor fica, a gestão quantos anos? A diretoria é eleita para o biênio. 2 anos. São 2 anos. O senhor, vocês são escolhidos entre os seus pares mesmo? Isso, os juízes, eles... se reúnem e votam. Tem um dia da eleição, né? Vai lá e vota. As pessoas vão em Curitiba ou mandam cartas, né? Para serem contadas. O doutor Geraldo é a favor ou contra essa questão também? Eu estou levantando algumas coisas que se fala a respeito da magistratura e aproveitando o senhor, que é um juiz centrado, para saber a sua opinião. Fala-se muito que o juiz e o promotor têm 60 dias de férias. Né? Isso vira e mexe, volta a baila a discussão. O senhor é a favor de que mantenha os 60 dias, tem que diminuir para 30 dias, como todos os comuns dos mortais têm, os brasileiros, ou deve ficar nos 60, ou quem quiser até aumentar? Bom, essa informação que o senhor deu, todos, não é assim. Várias categorias têm mais de 30 dias, por exemplo. Professores. Também? 40? Tem mais de 30, né? Mas não 60, né? Há categorias profissionais que trabalham 30 horas por semana. Que são os insalubres e tudo.
por algum motivo, Sim. alguma carreira que trabalha. Isso é fato. Então, cada carreira tem essa peculiaridade. A magistratura tem essa peculiaridade também. Por quê, doutor? O senhor acha algo correto? histórico, né? Porque o senhor veja, o Congresso é assim, né? O Poder Executivo também entra em recesso. Eu acredito, eu defendo, claro. O senhor defende essa... Defendo as 60 dias, acho necessário. Acho que é algo que faz bem para o juiz. E para ele poder descansar. Também. Lógico, todas as pessoas querem descansar, mas pela atividade do juiz ser muito estressante, é bom que ele esteja sempre... Tem um período maior. Ter um período maior para descansar, para repousar, pensar em outras coisas, porque a atividade dele, todo dia decidindo sobre a vida das pessoas, Muito bem. É bom que ele seja descansável. Tá certo. Então, eu sou favorável à Muito bem, manutenção. Muito bem. Outra coisa que gostaria de saber do senhor, o Conselho Nacional de Justiça entendeu por bem oficiar a todos os cartórios do país. Vamos nos ater mais aqui ao Paraná, né? Ele deu uma determinação que é para o TJ, o STJ, o Conselho, né, Nacional de Justiça, CNJ, aliás. Deu aquela resolução, doutor, referente aos cartórios, né? O senhor deve estar ao par, que é praxe no famílias, cartórios que são passados de pai para filho e o Conselho Nacional de Justiça entendeu que isso deve ser, porque é uma atividade que deve ser concursada. E o senhor sabe de alguma novidade a respeito, inclusive, dos cartórios de Foz, se eles passarão por esse processo? Ouviu alguma coisa? Sei que o CNJ tem esse procedimento em razão do que está na Constituição, né? Está na Constituição, imagina. A partir de 88 tem que concursar, tem que ter concursos, etc. Tem que concursar. Então, foi partindo desse princípio que eles fizeram algumas determinações. Sim. E entenderam que certas situações deveriam ser corrigidas. Muito bem. Né? Agora tem que, segundo a determinação, tem que concursar. Vai ter que fazer o concurso. Eu acho que já foi feita a determinação pelo Conselho Nacional de Justiça. Já comunicou o Tribunal de Justiça já abriu, inclusive, alguns cartórios já estão, inclusive, vai realizar o concurso. Porque é uma atividade muito... determinação. É uma determinação. Está na Constituição, né, doutor? Doutor, a Constituição brasileira é o livro de cabeceira do juiz. É isso? Posso dizer que não é? Assim, o juiz ele tem que enxergar todas as leis e decretos e regulamentos com as lentes da Constituição. Agora, doutor, fala-se muito que o juiz julga através do que está nos autos. Tem até um ditado que diz: não está nos autos, não está no mundo. Né? Esse dia o ministro lá do Supremo, o doutor Marco Aurélio lá falou, o ministro, não está nos autos, não está no mundo. O juiz julga essencialmente de acordo com os autos ou com a sua consciência, doutor? Porque, naturalmente, antes de dar uma sentença, o juiz forma uma opinião, não é assim? Olha, essa é uma pergunta curiosa, né? Eu digo isso, inclusive, para os meus alunos da Escola de Magistratura. O ato de sentenciar não é um ato automático, né? O juiz não é um robô. Sim, né? Isso que eu quero saber. É evidente que todo juiz, na sua atividade, ele leva os seus valores. Quais, por exemplo? Certo? Não, os valores que você da sua casa, da sua criação, do seu caráter, do berço. Do seu caráter, e são até coisas que são inconscientes, né? E que ele traz, às vezes, até sem perceber. Sem dúvida. Está no DNA. Às vezes preconceitos, enfim. Como ele é um ser humano igual a todas as pessoas, todas as pessoas têm isso aí com elas, né? E é impossível ele se desfazer disso. Sim. Então o ato de sentenciar não é um ato automático. Né? Então, mas quando se fala que isso não está nos autos, não está no mundo, o que quer se dizer é que o juiz não pode ignorar as provas que estão no processo para poder julgar. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Então, a lei é o parâmetro, a prova que está no processo deve ser analisada de acordo com esse parâmetro e o juiz tem que dar um resultado. Né? Então, lógico, nessa interpretação é que entram
esses valores que o juiz traz, etc. Doutor, né? Mas é para isso que serve, né? Então, de fato, o que está no processo tem que ser observado pelo juiz, porque senão vira uma atividade de achismo. Exatamente. Não é isso? E não é isso que eu acho que a Constituição quer que o juiz bem faça, colocado. né? Doutor, o Estado, segundo sabemos, o Estado brasileiro é laico. Isso é de conhecimento de todos. Entretanto, aqui eu acho que na nossa comarca mesmo, no salão do júri, é praxe, principalmente, tá lá um crucifixo, Jesus crucificado, né? Sim. Eu pergunto ao senhor, como é que é isso então? Se ele é laico, para que ter um santo lá crucificado? Essa é uma questão curiosa. Eu não tenho muita dificuldade de responder isso. Não? Né? Não, por favor. tenho. Eu acho que o Brasil, de fato, é um país laico e a República não tem religião oficial. Agora, a gente não pode jogar no lixo 500 anos de história, né? Então, se você faz parte de uma tradição cultural de determinado povo, usar terno e gravata, ou andar de bicicleta, ou ir de chinelo para o trabalho, não vejo problema nenhum também em que esses símbolos, que não são símbolos... Permaneçam, é um símbolo religioso, mas permaneçam nesses locais. Pelo menos para mim, lógico, mas o senhor, qual a sua religião? Eu posso dizer, eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou católico, como a maioria do país, né? Mas a gente respeita, é evidente, pessoas de outros credos, outras religiões. Mas é isso aí, então. São as tradições, doutor. Você não precisa ser anti-religioso e nem ignorar as tradições do país. Porque eu pergunto só porque de repente nós temos o budismo, os muçulmanos. Você veja que e se de repente o Jesus crucificado, além de ser um símbolo religioso, representa também algo, outras religiões, algo envolvendo um julgamento, né? Sem dúvida. Que dizem, que eu tenho certeza, aliás, que foi um julgamento injusto, né? Então tá ali. Será que lá por isso também é uma lembrança para o juiz, representando, né? De que os julgamentos não são infalíveis. Exatamente. Né? Tá? Então tem outras coisas que envolvem, não é só o caráter religioso. Muito bem. Eu pessoalmente entendo que não existe problema em manter aquilo lá. Esses símbolos religiosos, né, nesses locais. Isso não significa que as pessoas tenham que jurar a Bíblia ou rezar no meio de uma audiência ou num ato processual, ou que o juiz use argumentos religiosos para decidir uma causa, não é nada disso. Tá muito bem. Eu vou fazer um intervalo aqui, conversando com o juiz Geraldo Dutra. Vamos lá para o comercial e voltamos na sequência. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picadas de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto. Na transferência interhospitalar de doentes com risco de morte. Em casos de choque elétrico. Em casos de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. O planeta precisa do Greenpeace.
O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Voltamos aqui conversando com o juiz de direito Geraldo Dutra. Doutor, a Escola da Magistratura, ela atua em Foz? Atua em Foz do Iguaçu, ela tem vários núcleos pelo estado do Paraná, em Curitiba, e Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Beltrão, vários locais do Paraná existe Escola de Magistratura. Né? O que ela visa? Em Foz tem mais de 10 anos. É? Né, Qual é Eu mesmo fiz a Escola de Magistratura. O senhor veio de lá? Logo que eu terminei a faculdade, eu fiz a Escola de Magistratura. Para mim foi muito útil. Né? Lá se aprende bastante o trabalho do juiz, tem aulas práticas, né? Com os juízes, você aprende a fazer audiência, prolotar sentença, tem aula de técnica estrutural de sentença civil. São várias áreas. Né? E também tem uma revisão geral de conteúdo. Então, lá, lógico que qualquer escola de magistratura vai ter um foco pensando nos eventuais futuros a concurso. Quem entra lá é porque tem pretensão de fazer concurso para juiz. Nem todo mundo, mas não é incomum, né? Sem dúvida. Que as pessoas pensem em fazer ingressar na magistratura, faça escola de magistratura. Então, para essas pessoas é muito útil e para as demais também, até para o advogado. Lá ele vai ter um contato próximo ao juiz, entender um pouco da atividade, aquela linguagem, da linguagem, a atividade do juiz, a forma que ele pensa, como é que é a atividade do juiz, né? Então isso é importante conhecer. Então eu sou muito favorável à escola de magistratura, sempre gostei muito, participo. Eu acho importante. Desde que eu cheguei a Foz, eu estou aqui na escola. Cobra alguma coisa, doutor, para quem quer frequentar? Tem que pagar? Sim, tem. É um curso regular, né? É um curso anual, tem mensalidade, como qualquer outro, né? Todo dia, um curso puxado. Você vai para o currículo da pessoa, inclusive, vai para o currículo, serve com especialização, pós-graduação e no Tribunal de Justiça até como título para a prova de títulos, sim? Depois que o candidato chega é aprovado na prova oral. Então tem uma função relevante. Sem dúvida. Eu tive satisfação de no ano passado um aluno meu ser aprovado no concurso, a gente fica satisfeito. Né? E os professores da Escola da Magistratura são sempre juízes, doutor? Ou não necessariamente? As aulas de prática e de técnica de sentença são sempre juízes. Tá. Né? Sim. As outras, que são as aulas teóricas, não necessariamente são juízes. Tem lá advogados, Ministério Público. Enfim. É ligado ao Tribunal de Justiça. A Escola de Magistratura sim, é ligada à Associação dos Magistrados do Paraná. A Amapar. Isso, a Amapar é mantenedora da escola. Muito bem, ele mantém a escola. Então o presidente da escola é o presidente da Amapar, e tem o diretor-geral, que fica em Curitiba, e cada núcleo tem um diretor. Então ela tem essa vinculação à Escola de Magistratura, embora seja também uma escola oficial do Tribunal de Justiça, mas que delega essa atribuição de organização para a Associação de Magistrados. Doutor, agora essa semana mesmo a notícia saiu, o município conseguiu uma liberação do IAP para construir um novo centro cívico. Vai estar ali, nesse centro cívico vão estar os órgãos da prefeitura, o legislativo e naturalmente o judiciário, né? Deverão ficar perto um dos outros, vai ser ali nas imediações da BR-277, ali onde tem a EAD, por ali. Até porque, do jeito que está, não tem como ficar. A prefeitura tem muito pouca estrutura de atendimento ao povo. E no caso específico, nesse novo centro cívico, o judiciário poderá também ir para lá, doutor, nessas mediações? A gente tem esse pleito de construção de um novo fórum, que seria ali junto ao centro cívico. Tá. Né? Essa área já está destinada pelo Patrimônio da União para esse fim, essa finalidade de construção do fórum. Sim. Mas nós estamos aguardando a efetiva doação da União para o Estado. Do terreno da União para o Estado do Paraná, para que seja construído o fórum. E aí, quando ocorrer essa doação, eu acredito que a União não vai se furtar de doar, até porque o terreno está ali, sem uso. O Tribunal de Justiça do Paraná terá recursos, doutor, ativo financeiro, para bancar um novo fórum? O tribunal ele tem. Tem?
existe recurso para isso. Existe? Né? Agora, ele tem várias prioridades. Sim. A gente não tem como dizer tem ou não tem no momento. Exatamente agora quando que isso aconteceria. Né? Porque a gente precisa primeiro a doação para depois conversar junto ao Tribunal de Justiça para fazer projeto, ou usar o projeto de algum outro lugar e adaptar. Para depois pleitear a construção. Então são várias etapas. A primeira que a gente tem que vencer é a da doação. Sim. Isso ainda não ocorreu. Tá. Doutor, eu vou perguntar a sua opinião sobre um fato curioso também, sobre, você já bem informado como aquele caso envolvendo um juiz federal, né? Eu vou perguntar, eu gosto de ouvir a opinião do doutor Azambuja, o chamado juiz do chinelo. Ele é juiz federal da Justiça do Trabalho. Trabalhou em Cascavel, várias regiões aqui do Paraná. Eu acho que até ele, não sei se está aqui em Foz, mas esteve por aqui. E ele ganhou o noticiário nacional quando ele impediu que um cidadão humilde, uma pessoa do povo, participasse de uma audiência que ele presidia na condição de que estava usando um chinelo de dedo. O senhor lembra disso, naturalmente? Foi muito repercutido, saiu nas todas as revistas de informações. Eu queria a sua opinião sobre isso. O cidadão de chinelo, ele passa a ser menos cidadão, doutor? Então, eu acho, minha opinião, é que o juiz sempre tem que ter em mente que ele está lidando com seus iguais. Não é isso? Então, a gente não é mais especial do que os outros que estão sendo julgados por nós. Eles são nossos iguais e por uma circunstância da vida, uma eventualidade, acabou que o Geraldo, o fulano, o Beltrano prestaram concurso, foram investidos naquela função. Mas as partes são nossos iguais. Então eu acho que nessa toada o senhor já deve saber a minha opinião. Sim. Eu acho que tem que ter sensibilidade para, no caso concreto, avaliar. Né? O senhor faria aquilo, doutor? Eu não acredito que eu não impediria qualquer pessoa de fazer audiência. Sim, de chinelo. Por mais mal vestida que estivesse. Sim. Né? Percebendo que aquela pessoa é uma pessoa humilde, que não teria condições de vir de outra forma. O que é diferente de você aceitar que pessoas que você sabe que estão lá de um deboche, alguma coisa que não afrontar ou desrespeitar a justiça. E o juiz tem que ter sensibilidade para perceber isso. Para chegar um cidadão humilde com chinelo na sala de audiência, não tem problema nenhum. Sim. Chinelo, bermuda, ou seja, como for, né? Ele está indo lá pleitear os seus direitos e se ele não tem outra condição, não pode se exigir que ele chegue lá de terno e gravata ou vestido assim ou assado. Muito bem respondido. Esse é o doutor Geraldo Dutra, o juiz que está conversando conosco aqui hoje sobre vários assuntos. Vou puxar agora um assunto, não poderia também, que eu tenho o hábito de perguntar. Nós tivemos aí, doutor, um fato bastante rumoroso, que não sai dos noticiários, permanece até hoje, que foi o famoso julgamento do Mensalão lá na Suprema Corte, do qual o senhor faz parte, Supremo Tribunal Federal. Foram julgados e agora apenados, alguns estão na cadeia, outros estão sendo julgados agora, alguns nos tais recursos lá infringentes, né? Quem tem aquelas coisas do que o senhor sabe. O doutor poderia nos dizer, aquilo foi amplamente, tem a televisão a TV do Supremo que passava ao vivo aqueles julgamentos, eu mesmo assistia. E, doutor, aquela turma que foi os condenados, alguns dos ministros foram criticados porque, né, os julgamentos são públicos através da televisão, e o senhor acompanhou aquilo tudo. O senhor, no seu entendimento, fez-se justiça, doutor? Deixa eu começar pelo começo. Por favor. A primeira coisa que eu ia falar é que no Brasil não tem cortes. Nem a Suprema Corte, né, doutor? Lá nos Estados Unidos é que chama de Suprema, né? Que é o nosso Supremo, né? Tribunal. É a última instância, né, doutor? Eu não gosto muito dessa expressão de corte. Suprema Corte. É uma coisa que liga muito a império, etc. Exatamente. Mas é o Supremo, né, doutor? Mas é o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Julgamento do Mensalão. Eu não tive a oportunidade também de acompanhar muitos julgamentos desses, porque era durante a tarde. Exatamente. Né? Mas, lógico, eu acompanhei os noticiários e estou a par da situação.
Minha opinião é a seguinte: o nosso sistema constitucional prevê 11 ministros Isso. no Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo Presidente da República. Isso. Essa regra foi seguida, havia lá 11 ministros, julgadores, de um caso específico, Isso. né, que era o caso do Mensalão. A maioria desses julgadores entendeu que algumas pessoas deviam ser condenadas, algumas foram absolvidas, enfim, houve o resultado do julgamento, né? Então, se foi por maioria, se foi unânime, a opinião da corte, a decisão da corte é pela condenação. Eu acho que foi respeitado o sistema, foi respeitado o contraditório, a maioria chegou àquela conclusão, são pessoas preparadas para aquela função, né? Num debate se o fulano estava certo ou se estava errado, se o ministro tal que absolveu é assim ou assado, o ministro tal que condenou é assim ou assado. Eu acho que houve contagem de votos, teve uma maioria, e essa decisão é dessa forma. Então, esse é o sistema que está implantado e essa decisão tem que ser respeitada e cumprida. Agora, a pessoa tem a sentença judicial e agora tem a consequência dessa sentença. Sem dúvida. Então, eu acho uma coisa muito natural. Se você se eleuma, se foi injustiçado, se não foi. O sistema é esse. O rito funciona é assim, esse, né, doutor? né? Foi respeitado o rito. Sem dúvida. Como o ministro... o Barroso, né? Sim. Roberto Barroso falou, a regra do jogo é essa, né? Então, houve o julgamento, houve a condenação, Agora e agora que quem foi condenado deve cumprir a pena, quem não foi, quem foi absolvido não cumprirá a pena, e assim por diante. Isso tem que ser levado com mais, na minha opinião, com mais naturalidade, né? Porque isso acontece no Brasil inteiro, com diversas pessoas que acabam se envolvendo com a justiça, algumas são condenadas, outras são absolvidas. Tá muito bem. Vamos fazer o último bloco aqui, nessa nossa conversa com o magistrado, o Dr. Geraldo Dutra. Por favor. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado nos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. Put your hand up your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. For money makes the world. The world. The world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little, get a little, money, 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 get a little, get a little, work it about and make the world go round. Toda vez que o mosquito da dengue aparecer, elimine seus focos de reprodução em latas, caixas d'água destampadas, pneus e vasos. Para isso, vamos formar um grande exército, recrutando todos os pequenos soldados da comunidade para lutarmos contra essa doença. Em caso de suspeita de dengue, procure o posto de saúde mais próximo. Se todos entrarem nesta batalha, a dengue será exterminada. Estamos de volta no último bloco da conversa com o juiz de direito, Dr. Geraldo Dutra, aqui. Doutor, o senhor, quando fez concurso para o juiz, passou na primeira vez ou tentou várias vezes? Não, tentei várias vezes. Ah, é? Um concurso é difícil, né, doutor? Não é fácil, não, né? Não é fácil. Não é fácil, né? É isso? O senhor se formou em Direito? É formado em bacharel? Eu me formei em Direito aonde, em 99, na Pontifícia Universidade Católica PUC. em Curitiba, né?
fui advogado. Tu advogou? Advoguei. É? Fui analista processual no Ministério Público da União. Ah, pois não. Depois eu fui assessor jurídico no Tribunal de Alçada. Depois eu fui procurador federal. O senhor foi procurador da República? Não, procurador federal. Ah, tá, da Fazenda. E uhum. Depois ingressei para na juiz? magistratura. O senhor já tinha essa, desde a mais tenra idade, o senhor gostaria de ser juiz ou foi uma coisa que apareceu naturalmente ao longo da sua vida? Olha, eu sempre tive essa predileção pela área de humanas, né? Sim. Gostei muito de história. Filosofia. Então... Tô achando o senhor meio filósofo, doutor. Imagina. É verdade. Juiz, todos gostei muito de história e de início fui para a área de exatas. Ah, pois não. Até pela influência do meu pai, não que ele tivesse pedido alguma coisa ou sugerido, mas eu acabei cursando engenharia há alguns anos. Ah, é? Mas no meio dessa jornada eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria. E aí eu já saí da engenharia com o objetivo de ser juiz. Muito bem. Demorou, lógico. Eu notei natural. logo quando o senhor chegou. Bom, o senhor passou no concurso de juiz, o senhor tinha aí, eu acho que 30. O senhor é muito jovem? Tinha 29. 29 anos. Eu me lembro quando o senhor chegou aqui em Foz, uma comarca importante, que é a entrância final, né? Entrância final. Aqui em Foz. E daqui é só ir para Curitiba, para o tribunal. Eu me lembro quando o senhor chegou, e o senhor era bem, bom, continua jovem, e era muito sistemático, mas é da índole do senhor. Doutor, o senhor teve o seu pai, que é muito conhecido aqui, eu conheço várias pessoas que o conheceram. O senhor já me falou, ele é falecido. Ele foi funcionário da Itaipu, doutor? Sim, meu pai foi funcionário da Itaipu, eu cheguei aqui em 1982. Ah, sim? Ele era chefe do departamento de operação e manutenção. Ah, tá. Do DMAT. Como ele se chamava? Doutor? Geraldo Dutra de Andrade Filho. Ah, mesmo nome? Eu sou Geraldo Dutra de Andrade Neto. Ah, pois não. Isso. Ele trabalhou na Itaipu. Trabalhou na Itaipu durante muitos anos. Fez lá, realizou seu trabalho. Sim. Eu tenho bastante orgulho de tê-lo, de ter ele na Itaipu e todo o São trabalho Paranaense, que ele fez. o senhor nasceu aonde, doutor? Eu nasci em São Paulo. Paulista. Na época meu pai morava na divisa com Minas Gerais, ele morava em Minas, aliás, numa usina que tinha lá, mas não tinha hospital e acabei nascendo em Barretos. Ah, terra do Zebu. Isso. Não, lá é onde tem aqueles famosos... Peão Boiadeiro. Peão Boiadeiro, terra do Zebu, Uberlândia. E minha família é originalmente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e eu estou no Paraná desde 1982, em Foz, a maioria desse tempo. Sim. De lá para cá. Acabou Doutor, que eu vim para cá por uma coincidência. Não foi aqui em Foz nós estamos mudando aqui. Agora, no momento atual, criou-se uma discussão aí curiosa. Eu até comentei sobre isso no meu comentário de hoje na CBN. Eu abordei esse assunto. Uma grande escola de carnaval lá de São Paulo vai homenagear a nossa região para divulgar, né? O intuito é divulgar o destino turístico para ir para o máximo possível para o planeta, para que as pessoas saibam que nós existimos e acabam vindo para cá para gerar divisas. E essa escola fez lá um samba-enredo e dentro do samba-enredo colocou alguma coisa relacionada a muambeiros, né? Que nós, quer queira ou quer não queira, nós temos essa pecha aqui, foi o que eu comentei na CBN, por causa do Paraguai, estamos intimamente ligados ao Paraguai, é um dos maiores centros de compra do mundo, né, doutor? As pessoas vêm aqui para comprar e convencionou se chamar muambeiro. E ficou uma discussão danada lá na Câmara, 2 ou 3 vereadores se insurgiram. Isso é um absurdo, chamar-nos de muambeiro e tudo. O que o senhor acha disso, doutor? Isso é uma coisa... Eu não vi a letra. Então não posso dar uma opinião muito informada sobre isso aí. Essa questão de Foz do Iguaçu, nós temos uma influência muito grande ali do Paraguai, de uma certa forma menor da Argentina, e agora está nascendo de uns 10 anos para cá, várias faculdades fixaram-se aqui na cidade. O senhor sabe disso, o senhor é professor, é juiz. Nós temos aí 8 ou 10 faculdades, 2 ou 3 universidades, e está criando um polo, doutor, gerador de saber aqui. Isso é muito importante, né? Eu acho excelente. Excelente, não podia ter coisa melhor. Foz do Iguaçu se tornar um centro universitário vai ser muito bom para a cidade. Sim. Né? E tanto para quem está aqui em Foz do Iguaçu, como quem
tá? Na região. Sim, que vem para cá estudar. Para poder ter essa opção de vir para Foz do Iguaçu em vez de ir para um centro mais distante, né? Foz do Iguaçu é uma região peculiar, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que se você for no Google Rússia, no Google Estados Unidos, ou Google Inglaterra, no Google News, né? Sim. Escrever lá Foz do Iguaçu, vai ter notícias sobre a cidade. Sem dúvida. Né? Então, é um lugar muito peculiar e eu acho muito bom que as universidades se instalem aqui, criem cursos, né? E que isso se desenvolva o máximo possível. E está criando uma geração, né, doutor? Porque essas casas de ensino, todo ano coloca aí uma centena de profissionais recém-formados no mercado, né? E cria uma geração de novas mentes, jovens que estão querendo, ávidos por arrumar trabalho e discutir a cidade, mas vai mudando o perfil, né? Isso aí é o natural, natural, né? Há um tempo atrás, eu mencionei meu pai, mas alguém foi lá conhecer ele na sala de audiência e o advogado comentou, deve ser estranho ele te conhecer quando era pequeno. Eu falei assim, esse é o natural. Sim. Então, a próxima vez que o senhor viu uma criança, dê atenção, porque naturalmente, inevitavelmente, na juventude de hoje, amanhã vai ocupar esse espaço lugares, e vão fazer o país crescer, né? Então, eu acho que é normal, natural isso que o senhor falou, que essa juventude está aí e está com bastante energia para tentar mudar e melhorar o país, né? Doutor, e essas questões que aconteceram recentemente lá em São Paulo, também ganhou a mídia, eu vou perguntando, porque eu gosto de ouvir uma pessoa como o senhor, que tem é uma pessoa de pensamento centrado, sobre a morte lá do cinegrafista de uma emissora de televisão, né? Aquele rojão que explodiu, e os black blocs, e agora... O senhor tem alguma opinião formada sobre aquilo, doutor? Tenho, eu acho. Por favor, gostaríamos de ouvir o senhor sobre aquilo. O Estado brasileiro, ele está ficando violento, porque quando a polícia vai reprimir, ela também não reprime com flores. Como é que o senhor viu aquilo? Pela própria definição de Estado, né, o Estado tem o monopólio da força, não é isso? Sem dúvida. Então, lógico que você tem que usar essa força de forma comedida, não é? Sem dúvida. Agora, as manifestações são um direito previsto na Constituição e a gente tem que respeitar e garantir, né? Aliás, faz parte da função dos juízes garantir essas manifestações, como já garantiram vários, como marcha da maconha e outros aí que aconteceram. Então, eu sou favorável à manifestação pacífica, né? Agora, quando isso reiteradamente se percebe que é utilizado como pretexto para destruição de patrimônio e violência gratuita, eu acho que está errado. Então, o Estado deve sim comparecer e evitar e fazer cumprir a lei. Né? Eu não consigo deixar de ter na minha mente a imagem de um senhor assim já de idade, isso lá no Rio de Janeiro, na São Paulo, apareceu na televisão, e ele chorando porque numa dessas manifestações eles tinham quebrado toda a loja dele, invadido, saqueado, levou tudo que ele tinha. Quer dizer, uma pessoa que às vezes ficou a vida inteira guardando as suas economias para ter aquela atividade e perde tudo de uma hora para outra, porque um bando de pessoas se reuniu e achou que não vamos fazer uma manifestação você destruir tudo. Sim. Né? E ouvi dizer, né, me disseram que tem algumas manifestações sobre esse episódio de São Paulo, em que mas ele não queria atingir o jornalista, queria atingir o policial. Ora, se matasse policial era menos grave do que se matasse jornalista. Não vejo assim também. Eu acho que as pessoas não têm direito de fazer isso. Sem dúvida. Né? Se é uma manifestação pacífica, por que você está com rojão? Né? Então, tá certo. eu acho assim, o policial também, se fosse no policial, também estava errado, não é? Então, eu acho que muito grave. O Estado, sim, eu acho que tem a obrigação de garantir que esses eventos sejam pacíficos e preservar a incolumidade das pessoas que estão ao seu redor e resolveram não participar daquela manifestação e não podem, por causa disso, ter suas casas depredadas, suas lojas, seus carros, seus veículos, porque algumas pessoas resolveram que isso é correto, tem que ser feito. Muito bem. Chegamos ao final dessa conversa aqui.
Eu quero agradecer ao senhor por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço. Foi uma satisfação tê-lo aqui, doutor. E eu quero dizer que depois de amanhã eu voltarei aqui, vai estar aqui sentado ao meu lado o decano dos advogados de Foz do Iguaçu, na pessoa do doutor Álvaro Albuquerque. Ele vai estar aqui comigo. E que tenham todos uma boa noite. O doutor esteja à vontade para suas considerações finais. Chegamos ao fim, doutor. Tá ótimo. Agradeço o seu convite. Quero dar boa noite a todos também. Agradeço. E espero ter sido útil essa entrevista. Bastante. Muito bem. Vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.